Podcast Vozes e Vidas. Apresentação: Carmen Regina Eberli. Olá! Hoje mais uma conversa que vai inspirar você que nos ouve. A Carla, dona do perfil @CarlaLeitora no Instagram, vai contar para nós um pouco da sua experiência como leitora. Então, vamos nos envolver nessa prática tão saudável que é ler e entender por que é tão necessária e significativa para todas as idades. Carla, é um prazer imenso estar contigo aqui. Fala para nós, quem é você? Então, eu sou a Carla, meu nome é Carla Buschiroli e como a Carmen já falou para vocês, eu tenho o perfil Carla Leitora no Instagram. Eu criei esse perfil em 2020, na época da pandemia, por conta de estar sozinha em casa. Eu estava de licença maternidade e sempre gostei muito de falar sobre livros e falar com os amigos e amigas o que eu estava lendo. Só que aí nessa época a gente ficou meio isolado, né? Todo mundo. E é ali que eu criei o perfil Carla Leitora. Eu sou professora de inglês, trabalho com inglês já há quase 20 anos, sou formada em letras aqui pela Unifeb e a literatura sempre foi uma das minhas paixões, né? Então é isso. Certo. E eu te conheci com mais profundidade, também o teu trabalho, em maio do ano passado, quando tu ministraste uma oficina lá na Escola Carlos Maffesoli, que era sobre crítica literária e registro de leituras, né? E de lá então foi possível perceber, né, que os teus livros são a tua paixão, né? E faz parte da tua vida como fundamental. Então, Carla, mas como é que nasceu, né, esse teu amor pelos livros e pela leitura? O que é que te influenciou? Qual foi a tua inspiração? Então, a minha memória que eu tenho mais, assim, lá para trás, que eu sempre falo, foram as aulas de língua portuguesa que eu tive, porque eu sou lá de Botuverá. E eu lembro que na quinta série, quando a gente ia para estudar no centro de Botuverá, tinha uma professora, que era a Dona Salete, a nossa professora de língua portuguesa, e ela tinha um projeto muito legal de literatura. Toda sexta-feira, na aula de língua portuguesa, ela nos levava à biblioteca pública da cidade, que era só atravessar a rua do colégio, e lá tinha uma mesa já com vários livros que a bibliotecária fazia curadoria pra gente, já adequados para a nossa idade. A gente pegava os livros e lia. Ela dava uma aula da semana pra gente sentar, baixar a cabeça, todo mundo quietinho e ler. Aí depois, né, tinha que fazer a apresentação, quem queria, assim. E eu lembro que já naquela época, ela tinha uma coisa muito legal que era a ficha de leitura, que já trouxe pra mim hoje essa questão de fazer o registro, a crítica literária desde lá. Gente, isso eu falo, é 1995 que eu estava na quinta série, então faz muitos anos que essa nossa professora já tinha essa ideia visionária. Nessa ficha, a gente tinha que anotar o nome do livro, o nome do autor, os personagens principais e fazer um pequeno resumo do livro. Então, a partir dali que eu criei esse hábito que nunca mais me largou, sabe? Sim, e é incrível como quando a gente conversa com as pessoas realmente leitoras que têm esse hábito bem constante da leitura, tem uma professora por trás disso, normalmente. A família também, mas mais uma professora que incentivou. E Carla, por que ler? O que tu enfatizas como diferencial nas pessoas que têm o hábito da leitura? Então, por muito tempo, por muito tempo, a gente fala que ler vai ampliar o seu vocabulário, ou vai fazer você escrever melhor. Mas eu acho assim, que isso é uma coisa muito secundária. Para mim, a leitura é abrir a cabeça para novas perspectivas, sabe? Conhecer um país que você talvez nunca vá viajar através da leitura, conhecer culturas diferentes, aprender a ver pontos de vista diferentes. Eu acho assim, que eu desconstruí muita coisa que eu tinha arraigado como verdade a partir das leituras que eu fiz. Porque aí a gente vai conhecer pontos de vista e vidas diferentes, né, a partir dessas leituras. Como pensa uma pessoa que nasceu numa cultura totalmente diferente da nossa? Por que às vezes as pessoas agem dessa maneira? Né? A gente vai quebrando os preconceitos que a gente já tem arraigados. Eu acho que assim, que eu já desconstruí muita coisa, mas que eu tenho muita coisa para desconstruir ainda com as próximas leituras que eu vou fazer.
Sim, Carla. E outra coisa, eu acho que pela personalidade dos personagens, a gente acaba aprendendo muito de nós, né? A gente acaba se identificando e pensando, isso eu faria, isso eu não faria. A gente tem essa percepção através dos livros e dessas personalidades, né? Eu acho que tu concordas comigo, tu que és leitora. Sim, concordo muito, porque às vezes a gente está lendo um livro e a gente se identifica com aquele personagem. Nossa, muita coisa dele, olha só, como tu mesmo dissesse, né? Eu faria isso, talvez é isso. Nossa, eu estou me sentindo assim também. Agora, já outros livros, a gente não gosta do personagem. Ou a gente pensa, nossa, eu jamais agiria dessa maneira. E é uma maneira muito legal de a gente ler e interpretar, talvez até as nossas próprias ações e atitudes a partir daí, né? E construir uma própria identidade? Sim, é verdade. Porque daí a gente consegue absorver, às vezes, né? Coisas boas e levar para a nossa vida, né? Exatamente, né? A gente aprende a ficar mais crítico diante de muitas coisas, como tu mesmo falaste. A gente acaba mudando uma visão de mundo, de concepção, né? De tudo mais que foi construído, né? Pelas nossas vivências, e que acaba com uma leitura, a gente desmistifica muita coisa. E Carla, mas nós sabemos assim, não existe uma fórmula exata para criar nas pessoas um interesse pelo universo das leituras, né? Mas assim, o que tu sugeres? Quais as tuas dicas para quem quer começar a ler? Ou recomeçar e manter esse hábito da leitura na vida cotidiana? Isso é muito legal. O que eu digo é assim, se você nunca leu um livro, por exemplo, a minha dica é perceber quais os tipos de série que você gosta de assistir, ou os tipos de filme que você gosta de ver, os jogos de videogame, para um adolescente às vezes, né? Ou até os próprios canais de YouTube que você acompanha. E aí, a partir disso, perceber algum interesse que possa ter como temática em algum livro, né? Por exemplo, se eu gosto de assistir séries de terror, quem sabe eu possa procurar um livro do Stephen King, por exemplo, que é o mestre do terror. Ou se eu gosto de assistir mistério, suspense, de assassinato, por que não um livro da Agatha Christie, né? Gosto de fantasia, gosto de ver esses mundos irreais que não existem na nossa realidade. Posso procurar um Senhor dos Anéis, um Harry Potter, uma coisa assim. Se gosta de romance, por que não procurar um livro Hoje em dia tem muitas autoras que escrevem romance, autores, né? Eu gosto muito da Gina Evans Welch, que tem aquela coleção do Amor e Gelato, Amor e Azeitonas, Amor e Sorte. Então, a partir daí. Tem muitas amigas que gostam de assistir, por exemplo, aqueles documentários que falam sobre true crime, que são aqueles casos reais de serial killers e tal. Tem muito livro nessa temática também. Então, a partir daí, a gente pode tentar buscar algum livro que tenha uma temática similar àquilo que eu gosto. Sim, e nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Pra gente começar a se deixar envolver por essa prática, né? É como tu falasse, acredito que tem que ter um pouco de autodisciplina para vir o hábito, né? Sim, a gente às vezes tem que insistir um pouco, né? Eu sempre digo, às vezes, por exemplo, eu que já sou uma leitora assídua, tem semanas que eu vou dizer que eu não tô naquela coisa de pegar o livro e ler, então eu respeito. Mas eu sempre procuro ter um livro comigo, e isso é outra coisa. Na minha bolsa sempre tem um livro. Então, se eu tenho um momentinho de folga em algum lugar que eu vou pegar o livro. E outra coisa, assim, que eu sempre falo para as pessoas é se policiar um pouco com o celular. Porque hoje em dia, o celular é uma grande distração. As redes sociais são uma grande distração. Que eu, por exemplo, também, às vezes à noite eu penso, agora eu tô com uns 20 minutinhos antes de dormir, eu vou dar uma lida. E quando eu vi, eu passei meia hora no celular. Sim. Né? Então é uma coisa pra gente tentar desconectar um pouco das redes e transferir aqueles minutos ou horas que às vezes a gente ficaria ali nas redes para a leitura, né? Sim. Bem legal. Com certeza, Carla. E agora tu vais falar para nós um pouquinho sobre a leitura coletiva e compartilhada. Eu sei que tu participas de alguns clubes que estás inseridas, e fala para nós então como é que acontece a dinâmica desses encontros
desses clubes que tu estás à frente e que tu participas? Ai, legal. Então, eu organizo 3 clubes, eu medio 3 clubes. Um clube é em parceria com a escola que eu trabalho, né? Então, a gente faz as leituras todas em inglês, a discussão é toda em inglês. Então, para participar desse clube, você precisa ter um nível de inglês que dê para dar conta disso aí, né? Um outro clube que eu tenho é em parceria com a Livraria Saber, lá do centro de Brusque, e a gente faz leituras que estão na moda, digamos assim, esses livros que estão bem em alta, que o pessoal está falando, e a gente tem encontros a cada 2 meses, então é só você ler o livro, e daí na data marcada, aparecer lá na livraria, que tem um espaço café muito legal, e daí cada um toma o seu cafezinho e a gente discute a trama do livro. E o meu terceiro clube, que é o meu xodó, é uma parceria com o sebo Só Acredito Lendo, lá de Brusque também. Foi o primeiro clube que eu fundei, em parceria com a Záfia, né? A gente começou, assim que a pandemia estava arrefecendo um pouco, a gente fez o primeiro encontro presencial, bem timidamente, com um número limitado de pessoas, né, para não ter perigo e nada. E a partir daí, a gente não quis mais parar. Ali, nós lemos livros plurais, com temas mais desafiadores, e a gente se encontra sempre no último sábado do mês, às 3h, 3h30, geralmente, lá no sebo da Záfia, para discutir. Agora a gente vai ler Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, então todos leem ao longo do mês, e a gente se encontra para discutir o que cada um teve, a percepção. Isso nos 3 clubes, né? Sim. Essa discussão, Sim. qual a percepção, o que cada um achou. E sabe o que é o legal? Que às vezes tu vai com uma percepção, escuta as outras pessoas e acaba aprendendo muito mais e percebendo nuances do livro que você não percebeu. Então é muito bom. Eu sempre digo, se ler é bom, ler coletivamente é melhor ainda. Melhor ainda. E isso também tem contribuído, eu acredito, com a saúde mental, física, espiritual e social das pessoas? Sim, isso é verdade, Carmen, porque assim, eu vejo que as pessoas, quando estão nos clubes, a gente se diverte muito. Muitas pessoas falam, ai gente, eu via isso nos filmes americanos, um clube de leitura, e agora eu estou podendo participar. Nossa, que legal. E trazem essa alegria, né, essa vida para o clube. E a parte social realmente é muito importante, porque a gente discute temas que, como eu falei antes, né, talvez a gente não perceberia e não teria acesso se não fosse pelos livros. E ajuda, acaba contribuindo até para, nos nossos próprios desafios, ajudar nos nossos desafios, essa partilha que existe ali. Às vezes vai, né, ao encontro de algo que a gente está vivenciando e que, o que tu vais falar serviu para mim hoje, poxa, a partir de uma leitura que eu não tinha pensado nisso. Sim, exatamente. Muitas pessoas acabam falando sobre vivências pessoais, e como a leitura ajudou a superar, às vezes, aquele momento, ou deu uma luz para buscar alguma coisa, buscar uma ajuda terapêutica até, teve gente que falou. Exato. A partir de uma leitura, conseguir buscar uma ajuda terapêutica e sair de um relacionamento abusivo. E dessa partilha de vocês ali Sim. também, dessas conversas, Sim. né? Exato, Carla. E me diz uma coisa, hoje nós estamos vivendo muito nessa era digital e dos brinquedos eletrônicos, né? Então, como é que a família e a escola, elas podem incutir o hábito na leitura das crianças do livro físico, da leitura física mesmo? Sim. Então, o que eu já vi várias aquelas figurinhas na internet e posts dizendo assim, se o seu filho vê você sempre usando o celular, ou só jogando um videogame, ou só na televisão, ele vai acabar repetindo aquele comportamento. Então, eu acho que a gente tem que ser exemplo para as nossas crianças, né? Então, a partir daí, não precisa ter milhares de livros. Eu sou contra isso, até ter milhares de coisas, milhares de brinquedos, milhares de livros, porque até estou lendo um livro agora de um psicólogo que fala sobre criação com simplicidade, e a gente reduziu o número de coisas que a criança tem em casa para ela poder ter realmente acesso a brinquedos de qualidade. E brinquedos de qualidade, eu não estou falando daqueles brinquedos caros. Exato. Né? O psicólogo fala que quanto mais o brinquedo faz, menos a criança vai ter possibilidade de fazer e imaginar.
E dos livros ele também fala isso. Às vezes a gente quer oferecer milhares de livros para a criança, mas ela nem sabe o que escolhe. E a criança tem muito aquilo de querer ler um livro de novo e de novo. Eu vejo pelo meu filho. Sim. Ele tem livros favoritos. Aquela semana ele só Sim. quer que eu conte aquela história. Exato. Eles não se importam com isso. Não. E aí, às vezes, ao invés de eu só contar a história, eu mostro as figuras e peço a percepção dele. E agora, o que o menino está fazendo? O que a personagem está fazendo? O que a menina está fazendo aqui? O que a princesa está fazendo aqui? E isso vai incutindo, né, Carla, da criança aprender a gerenciar conflitos, a pensar nela mesma, a se comparar, a se ver num meio onde ela está inserida, não é? Sim, e comparar a história com a realidade. Exato, né? Exato. Então eu acho assim, o que eu faço com o Tobias, meu filho, e a gente faz lá em casa, eu e meu marido, nós somos leitores. Então ele vai ver que a gente está lendo. Sim, né? exato. E também ofereço, eu não forço. Né? Não vou dizer que ele é obrigado toda noite a ler, não. Quando ele tem vontade, a gente pega e lê juntos e ter esse momento de qualidade realmente com a criança. Sim, e aqueles objetivos que a gente tinha sempre em mente, que é aprimorar a escrita, o vocabulário, falar melhor, ter uma boa oralidade, isso tudo é consequência, né, Carla? Sim, não é uma coisa que eu vou dizer pra ele, olha, tu vai falar melhor se tu ler, não. A gente vê que a pessoa acaba articulando, às vezes, melhor o seu jeito de apresentar as ideias a partir, né, do hábito de ler e tal, porque já a gente está trabalhando isso aí no nosso cérebro. Exatamente. E Carla, para finalizar essa nossa conversa, né, que tá linda, que tá inspiradora demais, né, eu gostaria que tu deixasse aqui para os nossos ouvintes um parágrafo de um texto, um verso, um poema, assim, que te enche a alma e o coração de algum escritor que tu tens assim como referência, que te inspira nessa tua caminhada como leitora. Então eu vou falar um pouquinho sobre o escritor, que é o Gabriel Garcia Marques. Ele é um Nobel de literatura aqui da nossa América do Sul. A literatura dele é uma literatura que retrata muito a nossa América. Ele é colombiano, né? Então eu gosto dos livros dele porque ele é um grande contador de história. E o livro 100 Anos de Solidão é um dos meus livros favoritos. Eu já li ele 2 vezes e ele não deixa de me encantar, porque ele traz muito daquela coisa da gente que cresceu no sítio. As memórias. Sim. A família. Sim. Claro que o livro do 100 Anos de Solidão tem um pouco de realismo mágico, que é uma coisa que você vai ler, vai perceber que não existe bem na nossa realidade, mas são aquelas coisas que a gente escutava a nossa avó contando, sabe? A nona falando. E a frase, o parágrafo de abertura do livro é um dos parágrafos de abertura que eu acho mais inesquecíveis, assim, sabe? Então eu vou ler ele aqui para vocês, tá bom? Pode ser. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas, que precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer novos inventos. Então, a partir daí, a gente já pode ter uma ideia dessa história que vai contar muita coisa maravilhosa, muita coisa mirabolante, e é uma dica, assim, né? É um livro desafiador, né? Talvez para o leitor iniciante seja um pouco difícil, mas assim, é uma história maravilhosa que eu amo ler e reler. Que a gente se envolve. A gente se envolve. Eu gosto desse trechinho ali que dá esse início e vai mostrar pra gente aquela história que tem possibilidade de muitas imaginações, assim, né? Sim. Ai, Carla, que demais essa conversa, tá? É muito inspirador quando uma pessoa assim tão criativa, tão carismática, né? Tão querida, ativa, né? Participa do Vozes e Vidas. Parabéns pelo teu trabalho. E eu desejo mesmo que tu continues assim animada e que tu realizes muitos projetos em prol da leitura, tá? E continue sendo essa luz que incentiva as pessoas que te ouvem
tá? Eu que agradeço mais uma vez por esse espaço, por poder estar aqui. E se alguém quiser, né, ter alguma dica de leitura, o meu perfil do Instagram tá lá, eu vou postando sempre os livros que eu leio com as minhas percepções. Se eu gostei, eu falo, se eu não gostei, eu também falo. Então dá para pegar várias dicas lá. E eu tô sempre aberta, né? Se você quiser vir conversar, me mandar uma mensagem lá no Instagram, eu queria começar a ler, eu queria continuar a ler, como é que eu faço? Pode vir que eu vou, se eu puder, eu vou ficar feliz em ajudar. Então tá, Carla. Então, com esse incentivo, né, com essa alegria de hoje, animadíssimos para começarmos a ler mais. Um abraço para você, querido ouvinte que nos ouve. Este foi o podcast Vozes e Vidas, na apresentação de Carmen Regina Eberli.